Bom dia! Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Hoje nós faremos a correção da atividade proposta na página 120 e 121, iniciando pela questão 89. A questão 89 está solicitando para vocês resolverem as potenciações, calcular. Vamos lembrar o seguinte: em uma potenciação, aquele númerozinho que fica lá em cima e o valor que fica embaixo, né? Eles têm nomes específicos, né? O que fica embaixo é chamado de quê? Base. E o númerozinho que fica em cima é chamado de expoente. Vocês não podem esquecer que o expoente indica quantas vezes a base vai ser multiplicada por ela mesma. Compreenderam? Então, se eu tenho 4 nonos ao quadrado, isso quer dizer o quê? Que é 4 nonos vezes 4 nonos, ó. Expoente 2, base 4 nonos, ó. A base está dentro do parênteses. Isso quer dizer que toda a fração é a base. Tá bom? O parênteses indica que a base é toda a fração. Não se esqueçam disso. Então, expoente 2, 4 nonos vezes 4 nonos, 2 vezes, como foi indicado, o expoente. Agora, é só vocês efetuarem a multiplicação normalmente. 4 vezes 4, 16. 9 vezes 9, 81. Então, ficou 16,81 avos, certo? Letra B, 1/5 elevado à quarta potência. É o quê? 1/5 vezes 1/5 vezes 1/5 vezes 1/5, ó, 4 vezes, né? Como foi indicado o expoente. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 1. 5 vezes 5, 25. 25. 25 vezes 5, 125. 125. 125 vezes 5, 625. 625. 7 quartos elevado à terceira potência ou 7 quartos ao cubo. Como vai ficar? 7 quartos vezes 7 quartos vezes 7 quartos. 7 vezes 7, 49. 49. 49 vezes 7, 343. muito bem, 343. 4 vezes 4, 16 vezes 4, 64. Bem, 8/5 ao quadrado. 8/5 vezes 8/5. 8 vezes 8, 64. 5 vezes 5, 25. 1/3 elevado a 0 é 1. Vamos lembrar que todo número elevado a expoente 0 é igual a 1. Então, se eu tenho 1/3 elevado a expoente 0, ele então é igual a 1. 1/2 elevado a 1, a primeira potência, é igual a quanto? 1/2. A 1/2. Se eu tenho uma base qualquer elevado a expoente 1, o resultado vai ser a própria base. Certo? Na questão 91, fala-se assim, ó, 2 inteiros e 3/5 ao quadrado é equivalente a quem? É igual a quem? Primeiro passo, se eu tenho um número misto, o que eu devo fazer com ele? Transformar ele em fração. Como que nós fazemos essa transformação mesmo? 2 vezes 5, ó, o inteiro vezes o denominador. E o resultado a gente soma com o numerador. Lembrando que o denominador permanece o mesmo. Então, 2 vezes 5, 10 mais 3. E repete o denominador que é 5, então ficou 13/5 ao quadrado. 13/5 ao quadrado é o quê? 13/5 vezes 13/5. E quanto é 13 vezes 13? 169. 169. 5 vezes 5, 25. 25. Então, 2 inteiros
3 quintos ao quadrado corresponde a qual alternativa? Qual fração? Letra A. Da letra A. Então a resposta ficará sendo a letra A. Certo? 169, 25 avos. Questão 93 está solicitando para vocês simplificarem e calcular o valor de cada expressão. Quando fala simplificar, é porque vocês vão utilizar as propriedades das potenciações. No caso aqui, a propriedade de quê? Divisão de mesma base. E quando eu tenho a divisão de mesma base, o que eu faço? Eu vou repetir a base. Quem é a base aqui? 2 quintos. E subtrair os expoentes. 8 menos 5, 3. Agora vocês vão fazer o quê? Calcular. Então é 2 quintos vezes 2 quintos vezes 2 quintos. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Muito bem. 1/7 elevado à nona potência dividido por 1/7 elevado à sétima potência. Observem, divisão de mesma base. Primeiro passo, repetir a base, que é 1/7. Segundo passo, subtrair os expoentes. 9 menos 7, 12. Isso quer dizer que é 1/7 vezes 1/7. 1 vezes 1, 7 vezes 7, 49. Então, é igual a 1,49 avos. Já na questão 95, ela pede somente para simplificar utilizando o quê? As propriedades. Você vai precisar calcular? Não, porque foi solicitado apenas para você simplificar utilizando as propriedades quando possível. Letra A, temos o quê? Uma multiplicação. Mas uma multiplicação de quê? De potências de mesma base. Quem é a base? 8/7. Então, quando você se deparar com a multiplicação de potência de mesma base, o primeiro passo é repetir a base. Quem é a base? 8/7. Segundo passo, somar os expoentes. Você vai somar. Quando você está multiplicando potências de mesma base, você repete a base e soma os expoentes. Tá bom? 5 mais 2, 7. Então ficou o quê? 8/7 elevado à sétima potência. Já na letra B, nós temos várias situações, né? Temos multiplicação, divisão de potência, sendo que nós temos também a potência de outra potência. Então aqui primeiro nós vamos resolver isso aqui, ó, potência de outra potência. E o restante a gente vai fazer o quê? Repetir. Então vai ficar 3 quintos elevado à sétima vezes 3 quintos ao quadrado dividido. Quando eu tenho potência de outra potência, o que eu faço? Eu vou repetir a base. Quem é a base? 3 quintos. E vou multiplicar os expoentes. Potência de outra potência, repete-se a base e multiplica os expoentes. 2 vezes 3 vezes 2, 2 vezes 3, 6. Agora eu vou resolvendo conforme a ordem. Eu tenho primeiro o quê? Multiplicação. Multiplicação de quê? De mesma base. Então eu vou aplicar a propriedade da multiplicação de mesma base. Eu vou repetir a base e somar os expoentes. 7 mais 2, 9. E isso o quê? Dividido por quem? Por 3 quintos elevado à sexta potência. Agora, qual a propriedade que vocês vão aplicar? Divisão de mesma base. Como é mesmo? Repete-se a base e subtrai os expoentes. 9 menos 6, 3.
novo, pois foi solicitado apenas para simplificar. Certo? Questão 96. Já a questão 96 e 97 é sobre o estudo de raízes quadradas com frações. Quando você se deparar com a raiz quadrada de uma fração, você deve se lembrar que você vai extrair a raiz tanto do numerador quanto do denominador. Isso quando toda a fração estiver dentro do radical, certo? Dentro do radicando. Então, raiz quadrada de 25, raiz quadrada de 49, 7. Muito bem. Raiz quadrada de 36, 225 avos. Qual é a raiz quadrada de 36? Qual é a raiz quadrada de 225? 15. Então, a raiz quadrada de 36, 225 avos é igual a 6 quinzeavos. Certo? Lembrem-se disso. Você extrai a raiz do numerador e do denominador. Já na letra C, nós temos aqui uma operação dentro do radicando. Então, eu devo primeiramente resolver essa operação e somente depois disso é que você vai extrair a raiz. Usando o método da borboleta, vamos lembrar que 1 inteiro tem como denominador 1. Aí a gente faz aquela multiplicação pelas diagonais, fazendo as asinhas da borboleta. Multiplicamos denominador por denominador, fazendo o corpinho da borboleta. Então, lembrando que 1 vezes 9 dá quanto? 9. Certo? 9 vezes 1, 9. 1 vezes 5, 5. Então ficou o quê? 9 menos 5 sobre 9. Então nós vamos extrair a raiz quadrada de quem? 9 menos 5, 4. Repete aqui o denominador. Então vamos extrair a raiz quadrada de 4 nomes. Raiz quadrada de 4, 2. Raiz quadrada de 9, 3. Certo? Sempre que você se deparar com uma operação dentro do radicando, você primeiro deve efetuar essa operação para depois extrair a raiz. 2 inteiros mais 7 nomes. Seguindo aqui, o mesmo procedimento anterior. Multiplicação pelas diagonais, certo? 1 vezes 9, 9. 9 vezes 2, 2 vezes 9, 18. 18 mais, porque aqui nós temos o quê? Uma adição. 1 vezes 7, 7. 18 mais 7, 25. 25 nomes. Extraindo a raiz vai dar quanto? Raiz quadrada de 25, 5. Raiz quadrada de 9, 3. Ah, professora, a letra E é número misto. Vocês já sabem que quando vocês se deparam com o número misto, o que você deve fazer primeiro? Transformar em fração. Como você transforma mesmo em fração? 1 vezes 9, 9 mais 7, 9 mais 7, 16. 16 sobre 9. Então, é a raiz quadrada de 16 nonos, que é igual a quanto? 4 terços. Pois a raiz quadrada de 16 é 4 e a raiz quadrada de 9 é 3. Mas por que mesmo que a raiz quadrada de 16 é 4? Porque 4 vezes 4 é igual a 16. Por que mesmo que a raiz quadrada de 9 é 3? Pois 3 vezes 3 é igual a 9. Lembrem-se disso. Se é raiz quadrada, você vai buscar um resultado que, ao ser multiplicado por ele mesmo 2 vezes, é igual ao valor que estava dentro do radicando. Raiz quadrada de 9, 3. Por que é 3? 3 vezes 3 é 9. Raiz quadrada de 64, 8. Por que é 8? 8 vezes 2 é 64.
Raiz quadrada de 16. 4. Por que é 4? 4 vezes 4, 16. Raiz quadrada de 25. 5. Por que é 5? 5 vezes 5. Muito bem. Raiz quadrada de 1. 1. Por que é 1? Porque 1 vezes 1 Porque 1 vezes 1. é Raiz quadrada de 81. 9. Por que é 9? 9 vezes 9 Porque 9 vezes 9 é 81. E agora nos deparamos com o que novamente? Uma raiz de número misto. O que eu devo fazer? Transformar em fração. Como que eu faço isso mesmo? Muito bem, multiplicando o inteiro pelo denominador e o resultado somando com o numerador. Uma vez o 16 é quanto? 16. 16 mais 9, 25. 25. 25 sobre 16, pois o denominador a gente conserva, repete, mantém o mesmo. Agora sim, raiz quadrada de 25, por que é 5? Muito bem. Raiz quadrada de 16, por que é 4? Porque 4 vezes 4 é 16. Então, a raiz quadrada de 1 inteiro e 9/16 é igual a 5 quartos. Certo? Encerramos a nossa correção. Aguardem até a próxima aula. Tchau. Fiquem com Deus.